Olá amigos, Pastor Doug Batchelor com a Mais FX. Temos uma apresentação muito importante hoje, lidando com o assunto da marca da besta. Mas não vamos especificamente falar sobre a marca da besta, vamos falar sobre um mal-entendido muito comum sobre onde é a marca da besta. O que significa quando diz que é na testa ou na mão? Há tantas pessoas que estão enganadas e confusas sobre isso, e eu acredito que haverá milhões de pessoas perdidas nos últimos dias, porque elas não entendem o que a Bíblia está falando em Apocalipse, quando diz sobre a marca da besta na testa ou na mão. Você pode ver em algumas traduções da Bíblia onde fala sobre eles receberem uma tatuagem, e como a mídia popular está conectada com a compra e venda, eles pensam, bem, talvez seja algum super chip ou cartão de crédito, ou será um código de barras que será tatuado na mão ou na testa, ou será um desses implantes RFID, que será na mão e na cabeça, afinal eles estão colocando nos cachorros hoje. Então, onde está o sinal da besta e o que significa quando diz na testa ou na mão? Bem, pensei em começar com um fato incrível. Você sabe, a MazeFX é famosa por fatos incríveis. Em 2005 havia uma senhora, Carol Smith, de Salt Lake City, que não conseguia arrecadar o suficiente para colocar seu filho em uma escola privada. Então ela teve a ideia de leiloar o espaço em sua testa. Ela tatuaria o que quisesse em sua testa pelo maior preço. Bem, isso chamou muita atenção da mídia. E finalmente houve alguém que fez uma oferta. Eles lhe ofereceram $10.000 para tatuar permanentemente o seu website, que era o goldenpalace.com. Eu não sei, mas talvez ela ainda esteja usando isso hoje, leiloou espaço em sua testa. Às vezes, quando as pessoas pensam no sinal da besta na testa, elas pensam que é o número 666, mas não diz isso em lugar algum no Apocalipse. 666 para identificar o homem, diz que é o número de um homem. E talvez eles pensem que é um código de barras, ou um chip de computador na testa ou na mão. Vamos ver isso em Apocalipse, isso vai nos ajudar a entendê-lo melhor. Você encontrará isso, claro, em Apocalipse capítulo 13, versos 15 e 16. Eu estou na versão da King James aqui. Além disso, foi-lhe dado o poder para lhe dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa da marca na mão direita ou na testa. E à primeira vista as pessoas estão pensando, sim, deve ser algo visível por fora. Eu me lembro quando os códigos de barras apareceram pela primeira vez, há anos. Meu amigo disse, não compre nada que tenha código de barras, pois é o sinal da besta. Eu acho que esses amigos provavelmente morreram de fome desde então ou mudaram de ideia, pois está em tudo. Não é um sinal da marca da besta. Você sabe, eles pensam que será o número 66 ou uma tatuagem, mas não é um sinal da besta. O que significa na Bíblia? Deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. O que significa quando diz um sinal na testa ou na mão? Vamos olhar junto no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Após Deus dar os 10 mandamentos, ele os repetiu em Deuteronômio, capítulo 5. Então Moisés os resume no capítulo 6. Ele diz, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Vocês devem amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, mente, alma e força. Ele continua dizendo, e essas palavras que eu lhe ordeno hoje devem estar em seu coração. Para aqui. Quando Moisés diz que a palavra deve estar no coração, o que isso significa? Abrir o seu peito e colocar um pergaminho com os 10 mandamentos em seu coração? Não, é claramente um símbolo, é uma figura de linguagem. Vamos continuar. Então, você deve ensiná-lo diligentemente a seus filhos, você deve falar sobre eles quando estiver sentado em sua casa, quando caminhar pelo caminho, quando deitar ou quando levantar. Você os prenderá como um sinal em suas mãos, e eles serão como testemunho entre seus olhos. A maioria do que você encontra no Apocalipse é uma referência do Antigo Testamento. Há 404 versículos no livro de Revelação. 278 desses versículos podem ser encontrados quase diretamente citados no Antigo Testamento. Então, para entender o que significa na mão ou na testa em Apocalipse, veja o que diz no Antigo Testamento. Aqui diz que a lei de Deus deve estar em suas mãos ou em sua testa, entre seus olhos. Mas espere, há mais. Veja Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18.
Você deve guardar essas palavras minhas em seu coração e na sua alma, e amarrá-las como um sinal em sua mão, e serão como fronteiras entre seus olhos, na testa e nas mãos, representados nas ações e nos pensamentos. É o que a Bíblia menciona em Isaías, que a maldade estava em suas mãos. Não quer dizer nas mãos, mas suas ações. Jesus disse, se sua mão direita te ofende, corte-a. Isso não significa cortar literalmente a mão, mas mudar seu comportamento. Já na testa significa mudar seus pensamentos. A marca da besta não é uma tatuagem ou algo físico. Se você olhar na língua grega, a palavra usada em Apocalipse é arigma, e significa gravado, entalhado, marcado. Então, Pastor Dog, a marca da besta é uma gravura na testa? Agora, quando Deus nos fala sobre o novo pacto, Ele diz que escreverá suas palavras e as gravará em seu coração. Isso é claramente um símbolo. A palavra tatuagem em grego, na verdade, é uma palavra diferente. A antiga palavra grega para tatuagem é dermastixia, e significa pele, quer dizer, na pele, uma estigma. Eles teriam usado uma palavra diferente se fosse uma tatuagem, mas eles usaram a mesma palavra para descrever uma gravura no coração, na testa e na mão, representando as ações. Deixe-me lhe dar algumas outras referências, CT2 de Deuteronômio. Vamos ao Êxodo, capítulo 13. E será como um sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos. Então você tem isso de novo na mão e na fronte. Vá para Êxodo 13, versículo 16. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e tefelim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Isso é apenas a forma hebraica de dizer que deve estar perto de você, deve estar em suas ações, deve estar em seus pensamentos. Se você olhar novamente para os provérbios, Salomão coloca dessa maneira, Provérbios 3:3. Que a misericórdia e a verdade não abandonem. Ele está falando sobre os princípios da misericórdia e da verdade. Amarre-os ao seu pescoço. Como você amarra a misericórdia ao seu pescoço? Escreva nas tábuas do seu coração. Isso significa literalmente, ou está usando a figura de linguagem. Provérbios 7, versículo 3. E estes são apenas dois de muitos. Prenda-os em seus dedos. Agora, alguns judeus ortodoxos, que literalmente têm filactérios, onde eles amarram pequenos trechos das escrituras em seus pulsos ou os penduram em suas testas. Isso não era o que o Senhor queria que eles fizessem. Você sabe, você pode ter as escrituras amarradas às suas mãos e matar alguém. Ele quer que esteja em suas ações, não apenas num símbolo físico visível do lado de fora. Então, quando você lê em Gênesis, deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Caim pecou, ele quebrou a lei de Deus, porque não adorou da forma como ele foi ordenado a adorar. Sacrificando um cordeiro, ele o fez do seu jeito. Ele ficou com raiva e matou seu irmão porque Abel adorou da forma que Deus disse. Houve uma desavença sobre a adoração, um perseguiu o outro, e ele matou o seu irmão. Uma marca foi colocada em Caim, Gênesis 4:15. O Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Caim não tinha um chip de computador, nenhuma tatuagem na testa, o que significa que havia alguma diferença distinta que as gerações futuras veriam em suas ações. E basicamente, eles tinham medo de tocar em Caim. Eu lembro de ter lido uma vez sobre Charles Manson, foi o assassino infame, que era o assassino de Sharon Tate, quando ele foi condenado e preso. Ele era um cara pequeno e bem magro, mas tinha uma esvástica na testa e alegava estar em ligação com o diabo e ameaçou, dizendo: se você fizer alguma coisa comigo, dizia aos outros presos que o diabo estaria vindo atrás deles. Isso assustou tanto os outros prisioneiros que eles nunca chegaram perto de Charles Manson. Ele acabou morrendo de causas naturais na prisão. Então, quando se fala sobre esta marca de Caim, não sabemos exatamente o que era, mas você pode ter certeza que não era uma tatuagem ou um chip de computador. Mas observe a batalha sobre a adoração. Um persegue o outro, um desobedece, um obedece, e uma marca é colocada sobre Caim. Quando você lê no livro de Apocalipse, capítulo 7, fala sobre todos receberem uma marca em Apocalipse. Todos em Apocalipse, salvos e perdidos, recebem uma marca na testa ou na mão. Agora, estamos pensando que todos nos últimos dias terão uma tatuagem na testa? Ou terão um chip de computador ou uma carteira RFID implantada na cabeça ou na mão? Veja o que diz Apocalipse 7:2. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo.
Ele brindou com voz grave aos 4 anjos que havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Todos têm algo em sua testa. A meretriz misteriosa em Apocalipse 17 tem um parágrafo inteiro em sua testa. Você não vai encontrar uma mulher nos últimos dias com um parágrafo inteiro em sua testa. É um símbolo para esta igreja apóstata nos últimos dias. Mas está na testa, aliás, Jezabel, quando ela morreu. Quem é esta rainha perversa do Antigo Testamento que perseguiu os poderes de Deus? Ela foi jogada pela janela. E os cães comeram todo o seu corpo, exceto sua cabeça e mãos. Sua testa e mão, que foi interessante. Como Golias caiu com a pedra na testa. A Bíblia nos diz que é assim que derrotamos o inimigo. Através da palavra de Deus, a rocha da palavra de Deus na testa derrota o inimigo. Então, aqui diz que eles têm uma marca que os salva, os redimidos. Também é o selo de Deus. Em Ezequiel 9, é uma versão que realmente acho um ótimo resumo para isso. E a glória de Deus de Israel ergueu-se acima do querubim, onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou os homens vestidos de linho e que traziam o tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens. Isso é um anjo usando uma tinta celestial. Não é uma marca que será vista pelos homens, mas é uma marca que Deus vê. Marca com sinal a testa dos homens que se aborrece e não compactua de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Isso é uma boa marca. A Bíblia nos diz no próximo versículo. Em seguida ele diz aos anjos da destruição para percorrer a terra de Israel e Jerusalém, e matar os homens, mulheres, crianças, jovens e velhos que não tenham a marca salvadora. Eles precisam da marca do anjo ou serão destruídos nos últimos dias. Precisamos do selo de Deus em nossas testas ou seremos destruídos. Então, o que está falando quando diz isso? Hebreus 8:10. Pois este é o novo pacto, e aliás, Hebreus está citando o capítulo 33 de Jeremias. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, diz o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei Deus e eles serão o meu povo. Então, se temos a lei de Deus em nosso coração e mente, ela está em nossas mãos e ações. Simplesmente nos últimos dias, está nos dizendo que é isso que precisamos. Precisamos da lei de Deus escrita em nossos corações, amando o Senhor com todo o nosso coração, amando o nosso próximo e obedecendo os mandamentos de Deus. Olhe para Apocalipse 14:1. Então olhei e vi diante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentava escrito em suas frontes o nome dele e de seu pai. Estes são os redimidos. Esses são os símbolos, amigos, mas você provavelmente já sabe disso. Bem, está conectado com a adoração. A Bíblia diz que aqueles que não adorarem a imagem da besta devem ser mortos. Então, talvez você gostaria de saber mais sobre o que é esta marca. Eu gostaria de incentivá-la a ir para o link na descrição da tela aqui embaixo. Você verá um link que levará a um vídeo e ele fala especificamente sobre o que é a marca da besta. Mas acho que você já entendeu sobre a marca na mão e na testa. A marca da besta não é literal, não é uma tatuagem. Precisamos entender isso, amigos. Eu oro para que você tenha sido abençoado. Espero que você clique e goste disso agora. E compartilhe com seus amigos e se inscreva.